Olá, aqui estamos nós com mais um vídeo no canal, então vem com a gente. Olá, se você não me conhece, eu sou a Larissa Martins e aqui estamos nós com mais um vídeo no canal, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o bom pastor, sobre a figura do pastor. Existe uma passagem muito conhecida de quase todos nós na palavra de Deus que eu queria aqui trazer para vocês hoje para a gente falar um pouquinho nesse vídeo, né? É a passagem do bom pastor. A passagem do bom pastor traz para nós a figura do pastor que sai como se fosse 100 ovelhas para pastorear e de repente, enquanto ele está lá com as suas ovelhas, uma delas foge e vai embora, se perde das outras. E o pastor fica tão aflito que deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela uma ovelha que se perdeu. E Jesus fala para nós na palavra de Deus, né? Qual é o pastor que deixa as suas 99 ovelhas e vai em busca da ovelha perdida? E quando a encontra, faz uma festa, né? Traz de volta aquela ovelha em seus ombros, de volta para o redil e não se alegra com essa ovelha perdida. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês, queria conversar mesmo sobre a figura do pastor. Nós, enquanto católicos, entendemos que o pastor é Jesus Cristo. Jesus é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é aquele que deixa as 99 e vai em busca de uma só ovelha que se perdeu. Mas, enquanto igreja católica, Deus também nos dá a graça de termos santos pastores, de nos darmos uma outra figura de pastor aqui nessa terra. Quando Jesus entrega a chave da igreja a Pedro, da sua igreja a São Pedro, ele também entrega a ele a missão de pastorear as suas ovelhas no mundo inteiro. E cada sacerdote que é ordenado na nossa igreja, cada um deles é chamado a ser o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Cada sacerdote é chamado a se entregar, a lutar todos os dias para que uma só ovelha não se perca, mas para que todas elas sejam salvas, né? E como é importante para nós, enquanto católicos, crermos firmemente na figura do sacerdote como persona Christi, pessoa de Cristo nessa terra. Hoje nós vivemos em um mundo muito triste, em realidades muito tristes enquanto igreja. Aqueles que deveriam ser esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, hoje têm se tornado maus pastores. Aqueles que rejeitam aquela ovelha perdida e que dão mais valor às 99 que a aplaudem ou que estão com ele naquele momento. Hoje nós vivemos um sofrimento na nossa igreja de vermos sacerdotes se perdendo, deixando-se ser corrompidos pelo mal, pelo pecado, pela concupiscência, pela carne, pelos prazeres. Homens que não vivem verdadeiramente a sua vocação enquanto pastores, né? Quanto maus exemplos de sacerdotes nós vemos hoje, que rejeitam a doutrina, que rejeitam o amor, que rejeitam a verdade, que rejeitam a correção, que rejeitam ensinar aquilo que Jesus Cristo deixou para nós de herança como igreja, e que preferem muitas vezes passar a mão na cabeça dos seus fiéis, e que não ensinam para eles a verdade e a beleza da nossa fé, né? E quão é difícil para nós vermos essas realidades. Eu digo por experiência própria, na minha vida, durante muitos anos eu só tive experiências ruins com sacerdotes, né? Sacerdotes que não eram de fato esse testemunho vivo do Senhor e que não ensinavam para os seus fiéis, para nós, a verdade de fé. E se hoje eu posso dizer que eu sou católica, que eu busco viver a minha fé, é graças aos verdadeiros sacerdotes que me pegaram pelas pernas, quebraram as minhas pernas, colocaram no ombro e me trouxeram de volta para o redil, para a vontade de Deus. E durante muito tempo eu fui muito revoltada com esses maus exemplos de padres. O que é que eu fazia? Eu ficava com raiva, brigava, xingava, tacava pedra neles, né? Mas não fazia aquilo que como cristão eu era chamada a viver. E eu sei que muitos de vocês também podem estar vivendo isso, de ter raiva do seu pároco porque ele não te ensina a amar Jesus, porque ele não ensina a verdade de Deus para os fiéis que vão à igreja, né? Na minha região é muito difícil isso. E depois de um bom tempo, quando eu compreendi esse sofrimento, né, da igreja que padece nos tempos atuais por falta de bons padres, eu entendi que mais do que tacar minha pedra, acusar aquele sacerdote e sair por aí dizendo um monte de coisa errada que ele faz, o meu maior dever enquanto católica é rezar pedindo a Deus a conversão daquele sacerdote. E não só pedindo a conversão dele, para que ele se torne um verdadeiro padre, mas pedindo também a Deus a graça de que aqueles que ainda não foram ordenados, os seminaristas que estão lá lutando, que estão lá nos seminários, possam ser homens de Deus, verdadeiros pastores que dão a vida pelas suas ovelhas, né?
E eu fui aprendendo a importância disso, de se rezar pelos sacerdotes. Então, se hoje você se vê aí chateada com seu pároco, porque ele não te deixa usar véu, porque ele não deixa comungar, porque ele só diz que tem que amar, não tem que viver a doutrina, em vez de você sair só dizendo coisas com ele, reze fielmente todos os dias pela conversão desses sacerdotes, né? Porque nós sabemos que existem muitos inimigos da igreja, mas os maiores inimigos dela estão dentro dela mesma, né? São os maus padres, os maus bispos, aqueles que não dão testemunho, que não vivem a verdade e que corrompem vários fiéis, né? São aqueles que pervertem os menores, os pequeninos, né? São aqueles que dão um mau exemplo. Então, reze por esses sacerdotes. E eu queria também, neste vídeo, dar para vocês aqui dicas de alguns bons sacerdotes, os bons pastores que lutam na nossa internet para propagar a verdade de Deus, né? E aqui eu vou dar para você 5 sacerdotes para que você possa acompanhar e buscar crescer mais na sua espiritualidade acompanhando eles. Mas não é a ordem dos 5 aqui, não é do melhor para o pior, não. São 5 que eu acompanho e que eu aprendo muito com eles, né? Primeiro padre que eu queria trazer para vocês vocês possam conhecer a evangelização que ele faz, para que vocês possam conhecer e buscar cada vez mais crescer na sua espiritualidade, né? É o Padre Leonardo Wagner. O Padre Leonardo, ele tem um canal no YouTube, ele tem um perfil no Instagram também, ele busca evangelizar, trazer a verdade de Deus, o evangelho, e eu te sugiro, né, que você vá lá, conheça o trabalho de evangelização dele e divulgue para que mais e mais pessoas possam aprender a verdade de Deus e possam ter exemplos de bons sacerdotes. Tá aqui embaixo, vou deixar o link dele aqui, tá bom? O segundo sacerdote que eu quero te indicar é o Padre José Augusto. O Padre José Augusto é um padre da comunidade Canção Nova e todos os dias tem uma homilia dele lá no canal da Canção Nova Play. Particularmente, o Padre José Augusto tem me ajudado muito, né, nas minhas meditações, a palavra de Deus todos os dias, tem me ajudado muito a crescer na minha espiritualidade, a viver a vontade de Deus, né, a me reconhecer pecadora. Então eu indico muito o Padre José Augusto, ele é um padre muito bom, é um defensor da verdade, da palavra de Deus e que luta, né, para levar o povo de volta para Jesus. O próximo padre que eu quero indicar a você é o Padre Paulo Ricardo. Todos nós conhecemos o Padre Paulo Ricardo, né? Eu tô olhando aqui pro meu celular. O Padre Paulo Ricardo, ele é um dos maiores defensores da verdade, do evangelho, da doutrina da Igreja Católica e que por isso é muito, muito, muito perseguido, né? Ele tem o seu canal no YouTube e agora também tá no Instagram e ele todos os dias posta vídeo, né, na homilia do dia, várias formações. Ele tem também o site dele, padrepauloricardo.org, onde ele dá cursos de formação católica e eu cresci muito na minha espiritualidade, no aprendizado da doutrina católica através do Padre Paulo. Ele foi o primeiro sacerdote que me mostrou que existiam sacerdotes que buscam pela verdade, né? Há muitos e muitos anos atrás. Eu recomendo muito que vocês busquem. Se você pode assinar lá o site dele para ter todos os cursos, assina. Se não, acompanha os conteúdos dele gratuito aqui no YouTube, que são muitos, tá bom? E acompanha ele também no Instagram dele, tá? O Padre Paulo Ricardo é um homem, assim, de Deus que nos ajuda muito a trilhar esse caminho de santidade, né? A crescer em graça, a crescer na nossa espiritualidade. Então, eu recomendo muito o Padre Paulo Ricardo. Também indico a vocês o Padre Duarte Lara, o Padre Mateus Pigoso, o Padre Fabinho do Instituto do Verbo Encarnado, vários outros que lutam pela essa verdade. Rezemos pelos maus exemplos, lutemos para que eles se santifiquem e busquemos cada vez mais exemplos de bons sacerdotes para nos ajudar a sermos santos, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, paz e misericórdia.